Entre as 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia são talvez os mais enigmáticos, não apenas por sua suposta grandiosidade, mas também pela ausência de provas físicas que confirmem sua real existência. Diferente das pirâmides do Egito, que até hoje se erguem imponentes no deserto, ou do Colosso de Rhodes, cuja queda foi documentada, os jardins suspensos não deixaram vestígios concretos, apenas relatos históricos vagos e contraditórios. Seriam eles uma lenda poética, uma espécie de mito urbano antigo criado para simbolizar o poderio e a extravagância dos governantes babilônicos? Ou seriam uma obra de engenharia extraordinária, perdida no tempo devido a catástrofes naturais, invasões ou simplesmente ao descaso dos séculos? Neste vídeo, mergulhamos profundamente nas camadas de história e mito que cercam essa maravilha fascinante. Fontes antigas, como o sacerdote babilônio Beroso, que escreveu no século III a.C., e o historiador grego Estrabão, no século I d.C., descrevem estruturas escalonadas cobertas por vegetação luxuriante, sustentadas por arcos e colunas, com sistemas de irrigação tão avançados que pareciam desafiar as leis da física da época. Seria esse um feito verdadeiramente impossível para a tecnologia disponível na Babilônia do século VI a.C., ou os antigos possuíam conhecimentos que ainda não descobrimos? A própria localização dos jardins é motivo de intensa disputa acadêmica. Enquanto a tradição os situa na Babilônia, cidade famosa por seus monumentos como a Porta de Istar e o Zigurate, alguns estudiosos modernos defendem que os jardins podem ter sido construídos em Nínive, capital dos rivais assírios, onde escavações revelaram sistemas de água sofisticados. Até a figura do rei Nabucodonosor II, tradicionalmente creditado como o idealizador dos jardins como presente para sua esposa Amitis, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal, é envolvido em contradições históricas. Prepare-se para uma jornada intelectual e visual, onde arqueologia, política antiga, mitologia e até mesmo engenharia hidráulica se entrelaçam de maneira fascinante. A incerteza sobre os jardins suspensos alimenta debates acalorados entre historiadores, arqueólogos e entusiastas há séculos. Alguns acadêmicos defendem que, se existiram, os jardins teriam sido não apenas um capricho arquitetônico, mas uma demonstração calculada de riqueza e poder do Império Neobabilônico, projetados para impressionar embaixadores estrangeiros e subjugados com a inegável superioridade da civilização babilônica. Outros estudiosos argumentam, no entanto, que as vívidas descrições podem ser exageros poéticos de viajantes gregos, ou até confusões com outras construções monumentais da região, como os jardins palacianos de Nínive, que de fato possuíam sistemas avançados de horticultura. A tecnologia necessária para manter jardins suspensos em um clima árido como o da Mesopotâmia seria em teoria revolucionária para a época, exigindo soluções inovadoras que só seriam replicadas muitos séculos depois. Sistemas de irrigação teriam que transportar água do rio Eufrates até os terraços superiores, possivelmente utilizando uma combinação de roldanas, bombeamento por parafuso de Arquimedes, ainda que este tenha sido descrito séculos depois, e canais em Zibarate, tudo isso sem a tecnologia moderna de bombas elétricas ou tubulações pressurizadas. Além dos desafios técnicos, a absoluta ausência de ruínas, representações artísticas contemporâneas ou inscrições cuneiformes que mencionem diretamente os jardins suspensos levanta questões profundas sobre sua existência. Será que os jardins suspensos foram uma metáfora poética para a prosperidade e abundância babilônicas, uma espécie de propaganda política em forma de narrativa? Ou será que foram destruídos tão completamente pelos sucessivos invasores da Mesopotâmia, persas, macedônios, partos, que literalmente nada restou para contar sua história? Exploraremos também teorias alternativas fascinantes, como a possibilidade, defendida pela assiriologista Stephanie Dowley, de que os jardins teriam sido construídos em Nínive pelo rei assírio Senaqueribe no século VII a.C., cujos anais reais descrevem em detalhes surpreendentes sistemas de aquedutos, represas e até jardins elevados que alimentavam o palácio real. Esta hipótese ganhou força considerável com descobertas arqueológicas recentes em Nínive, que revelaram vestígios de um sofisticado sistema de água e estruturas que poderiam sustentar jardins em terraços. A controvérsia está longe de terminar. Alguns acadêmicos acreditam que os jardins podem ter sido uma fusão de diversas construções e tradições horticulturais ao longo dos séculos, cujas memórias se fundiram na imaginação popular e nas transcrições de historiadores antigos em uma lenda magnificada.
O mistério dos jardins suspensos da Babilônia permanece um dos mais cativantes quebra-cabeças da antiguidade, desafiando continuamente nossa compreensão do passado, testando os limites entre fato histórico e lenda e inspirando a imaginação de gerações de exploradores, escritores e cineastas que buscam recriar em palavras e imagens o esplendor possível desses jardins perdidos. O coração do mistério reside nas contradições das fontes históricas, que apresentam desafios fascinantes para historiadores e arqueólogos, mergulhando-os em um emaranhado de hipóteses e interpretações que desafiam a compreensão convencional sobre os jardins suspensos da Babilônia. Os relatos greco-romanos, nossas principais fontes, foram escritos séculos depois da suposta construção, criando uma lacuna temporal que dificulta a verificação dos fatos, deixando os pesquisadores à mercê de narrativas que podem ter sido distorcidas pelo tempo e pela perspectiva cultural de seus autores. Heródoto, o pai da história, que visitou a Babilônia no século V a.C., surpreendentemente sequer menciona os jardins em suas obras, levantando questionamentos profundos sobre sua existência ou relevância na época, sugerindo que talvez eles não fossem tão impressionantes quanto a lenda posterior os retratou, ou que tenham sido completamente omitidos devido a razões ainda desconhecidas. Já os registros babilônicos contemporâneos, conhecidos por serem minuciosos em documentar outras obras monumentais de Nabucodonosor, como os zigurates e os muros da cidade, não contêm qualquer referência direta a essa construção, o que é ainda mais intrigante, pois coloca em xeque a atribuição tradicional dos jardins a esse governante e abre espaço para especulações sobre sua possível localização ou mesmo sua natureza mitológica. A teoria mais fascinante sugere que os jardins podem ter sido uma confusão histórica. Em Nínive, arqueólogos descobriram um sofisticado sistema de aquedutos e jardins reais, descritos em tabletes assírios, pertencentes ao rei Senaqueribe, que reinou séculos antes de Nabucodonosor. Sua tecnologia revolucionária, incluindo uma rosca de Arquimedes antecipada em 400 anos, explica como a vegetação luxuosa podia sobreviver no clima árido da Mesopotâmia, alimentada por um sistema de irrigação que elevava a água do rio para os terraços ajardinados, uma verdadeira maravilha da engenharia antiga que pode ter sido erroneamente atribuída à Babilônia devido à confusão entre os impérios assírio e babilônico por parte dos autores clássicos. Por outro lado, escavações recentes na Babilônia revelaram uma estrutura subterrânea complexa com indícios claros de um sistema hidráulico avançado, com dutos e reservatórios que poderiam sustentar jardins suspensos, reacendendo o debate sobre a possível existência dos jardins nessa localidade. Seria essa a base dos lendários jardins? A política imperial da época pode ter motivado a apropriação babilônica da maravilha assíria, transformando-a em uma poderosa peça de propaganda para Nabucodonosor, que buscava consolidar seu legado como grande construtor, uma prática comum entre os governantes mesopotâmicos que frequentemente se apropriavam das conquistas de seus predecessores para glorificar seus próprios reinados. Simultaneamente, analisamos como o mito foi amplificado ao longo dos séculos pela fascinação helênica pelo Oriente Exótico, com poetas e historiadores gregos e romanos acrescentando detalhes cada vez mais fantásticos aos relatos, como árvores que tocavam o céu e fontes de águas cristalinas, transformando os jardins em um símbolo do luxo e da grandiosidade oriental que cativou a imaginação do Ocidente. Essas elaborações literárias, combinadas com a escassez de evidências físicas, transformaram os jardins em um dos maiores enigmas da arqueologia moderna, alimentando debates acadêmicos e a imaginação popular, criando uma narrativa que oscila entre a realidade histórica e a fantasia mitológica. A interação entre a evidência fragmentária, as narrativas históricas e as reconstruções arqueológicas continua a moldar nossa compreensão desse monumento, que pode permanecer para sempre entre a história e a lenda, um testemunho duradouro das maravilhas antigas em capturar a mente humana e desafiar nossa busca pela verdade histórica. Os jardins suspensos, frequentemente atribuídos à Babilônia, continuam a ser um dos maiores enigmas arqueológicos da história, desafiando não apenas nossa compreensão da antiguidade, mas também nossa percepção sobre como a cultura e a tecnologia evoluíram ao longo dos séculos.
Eles simbolizam como o passado é sempre uma construção complexa, uma mistura intrincada de realidade documentada, erros históricos perpetuados por gerações e significados culturais atribuídos retroativamente. Não importa se estiveram de fato na Babilônia ou em Nínive, se foram um exagero poético de escritores antigos ou uma obra monumental demolida pelo tempo implacável, seu legado persiste como um testemunho poderoso da engenhosidade humana. As descrições dos jardins, transmitidas por autores clássicos como Estrabão e Filão de Bizâncio, retratam uma estrutura arquitetônica sem precedentes, com plataformas escalonadas sustentadas por colunas maciças, irrigadas por um sofisticado sistema de canais e bombas que desafiavam a tecnologia da época. Alguns estudiosos sugerem que os jardins podem ter sido uma criação de Nabucodonosor II, presente para sua esposa Amites, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal. Outros argumentam que a ausência de evidências arqueológicas concretas na Babilônia indica que os jardins podem ter sido localizados em Nínive, construídos pelo rei assírio Senaqueribe, cujas inscrições descrevem obras de irrigação semelhantes. Cidades modernas ao redor do globo, de Nova York a Singapura, recriam seu conceito em arranha-céus verdes e estruturas arquitetônicas sustentáveis, provando que a busca pelo paraíso vertical transcende eras e continua a inspirar a humanidade. Projetos contemporâneos como o Bosco Verticale em Milão e os jardins do Marina Bay Sands em Singapura são testemunhos vivos desse legado, combinando estética e funcionalidade em soluções urbanas inovadoras. À medida que novas escavações arqueológicas e tecnologias de ponta, como a varredura laser e a inteligência artificial aplicada à reconstrução digital, revolucionam nossa compreensão do passado, surge a esperança de que um dia possamos desvendar os segredos por trás dessa maravilha perdida. Técnicas como a fotogrametria e a análise de sedimentos podem um dia revelar vestígios de sistemas de irrigação ou plantas exóticas que confirmem a existência dos jardins. Até lá, ela permanece não apenas como uma incógnita histórica, mas como um convite à reflexão. Às vezes, o mistério em si é mais fértil e inspirador do que qualquer resposta definitiva poderia ser. A possibilidade de que os jardins sejam uma lenda amplificada pelo tempo não diminui seu impacto cultural, mas sim enriquece nosso diálogo sobre como os mitos e as realidades se entrelaçam para formar a narrativa humana. E você, o que acha? Acredita que os jardins suspensos existiram exatamente como os imaginamos, com suas exuberantes camadas de vegetação e sistemas de irrigação avançados? Ou serão eles fruto do que poderíamos chamar de fake news da antiguidade, narrativas exageradas ou distorcidas que sobreviveram ao tempo? Será que a falta de evidências é um indício de sua inexistência ou simplesmente um desafio para futuras gerações de arqueólogos e historiadores? Participe da discussão compartilhando suas próprias teorias e hipóteses e não deixe de explorar nossos vídeos exclusivos que investigam outras maravilhas perdidas, desde a lendária Atlântida até as ruínas submersas de civilizações antigas. Quem sabe, o próximo mistério a ser desvendado será o seu favorito. A jornada para desvendar os segredos dos jardins suspensos é tão cativante quanto os próprios jardins, e cada nova descoberta, por menor que seja, nos aproxima um pouco mais da verdade ou de um novo enigma ainda mais fascinante.